E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Fernando, eu tô gravando esse vídeo aqui para demonstrar um pouco do meu projeto de Tech Challenge dessa fase da FIAP. É um problema de otimização genética, utilizando o algoritmo genético, para determinar qual é a melhor escalação possível do Corinthians com base em critérios objetivos. Então é somente baseado em dados e números. O meu grupo é composto por Gustavo, Igor, Ulisses e João, e eu, claro. E agora eu vou demonstrar o código e tudo que está acontecendo no projeto com todas as funções e depois o resultado final com o gráfico e, claro, a escalação final do Corinthians plotada em um gráfico. Então, vamos lá para o código. Bom, aqui no código, então a gente começa com os imports. E aqui é onde a gente vai trazer a base que a gente utilizou para puxar os jogadores do Corinthians. Essa base aqui ela foi montada por mim e todos os dados que estão nela são dados reais. Então, todos os números que aparecem aqui, de fato, os jogadores alcançaram esses números na vida real. Então, número de gols, assistências, passes, tudo está devidamente calibrado com a realidade. Aqui é só uma configuração de um gráfico que a gente vai plotar ali mais para frente, demonstrando a evolução do fitness. Então, quanto melhor a escalação que o algoritmo vai encontrando, ele vai plotando em tempo real a pontuação dessa escalação, beleza? Esses daqui são os parâmetros que a gente vai utilizar para encontrar a melhor escalação de fato, tá? E essa formação é referente à escalação. Então, aqui a gente configurou 3 possíveis escalações, sendo elas a 4-3-3, 4-4-2 e 3-5-2. E é randômico a forma que gera essas escalações, tá? De primeira instância. Depois, conforme o algoritmo vai evoluindo, essas escalações já vão sendo reduzidas, pelo que eu pude observar, na maioria das vezes, entre 4-3-3 e 4-4-2, tá bom? São as duas escalações que vão mais além no algoritmo, porque elas acabam desempenhando um pouco melhor do que a 3-5-2, beleza? Começando então aqui pela primeira função, que é a função de gerar o indivíduo. Aqui a gente tem algumas regrinhas que a gente tem que cumprir, porque é um time de futebol. Então, um time de futebol, ele tem que ter uma limitação de jogadores, que seria 11, e uma limitação de jogadores por posição também, que é o que vai definir a escalação. Então, todo time de futebol tem que ter obrigatoriamente um goleiro, e não mais nem menos. E aqui são as 3 possíveis escalações, tá vendo? Então, para 4-3-3, a gente vai ter 2 zagueiros, 2 laterais, 2 volantes, 1 meia e 3 atacantes, formando assim a 4-3-3. Aqui é a mesma coisa para 4-4-2 e 3-5-3, beleza? Então, essa configuração aqui para gerar indivíduo, ela vai determinar essas regrinhas. Essa daqui é a função que vai avaliar o indivíduo. Então, é uma das funções mais importantes que tem aqui, porque é ela que vai determinar, de fato, qual é o jogador que vai ser escalado ou não. Como eu pensei nessa avaliação? Essa avaliação ela é feita com base na posição do jogador. Então, quando o jogador é um goleiro, o que vai definir se ele vai ser escalado ou não são os atributos de goleiro. Então, nesse caso aqui, é a defesa, minutos em campo todos os jogadores têm, tá? Então, aqui, para goleiro, no caso, é defesas, gols sofridos e gols sofridos por jogo, tá? Que seria uma média. Então, cada ação do jogador relevante para aquela posição vai ser avaliada e vai ser determinado um peso para aquela ação. Então, um zagueiro, por exemplo, receber um cartão vermelho, essa ação aí vai ser multiplicada por -3, tá vendo? Menos, cartão vermelho, 3. Então, por quê? Porque isso daí vai prejudicar o time. Então eu entendo que quando prejudica o time, é um peso negativo que aquele jogador vai ter, aquela ação vai ter para o resultado do jogo, para a escalação, para o time, para os torcedores, para todo mundo, né? Então aqui são todos os critérios que eu utilizei para zagueiro, para lateral, para volante, para meia e para atacante, tá? Então a gente observa que fazer gol é importante, sim, só que não é um critério objetivo para definir se um zagueiro tem que ser titular ou não, e sim um atacante. Então, por exemplo, gols tá aqui só para atacante e para meias, que são critérios objetivos relevantes para essas posições. Agora, essas 3 próximas funções aqui, elas vão servir só para gerar aquela nossa população que a gente setou aqui em cima, de tamanho 150, tá? Então essa daqui ela vai gerar a população inicial, que é baseada naquele tamanho, então vai gerar 150 indivíduos na população. Essa segunda função aqui, ela vai avaliar toda a população, indivíduo por indivíduo. E essa terceira aqui, ela vai selecionar somente os melhores avaliados. Então ela vai pegar os melhores avaliados dentro da população e vai levar para frente ali embaixo na execução do algoritmo genético que eu já vou mostrar para vocês. Agora essa função aqui de crossover vai ser bem importante e é uma função que deu bastante trabalho, vou tentar explicar rapidamente o porquê. Essa função de crossover, ela vai pegar 2 times, ela vai selecionar esses 2 times da mesma formação, e esses 2 times da mesma formação, ela vai substituir um número randômico dentro desse time, ela vai substituir um número randômico de jogadores pelas mesmas posições do outro time. Então ela vai pegar 2 indivíduos pais, ela vai, por exemplo, tirar o goleiro, os 2 zagueiros e os 2 laterais do indivíduo pai 1, vai fazer a mesma coisa com o indivíduo pai 2 e vai trocar esses indivíduos entre os dois pais. Essa função aqui ela deu bastante trabalho, porque quando essa função pega formações diferentes, as posições alteram. Então, quando a gente acaba gerando esse crossover para formações diferentes, o final, quando a gente gera o indivíduo final, ele acaba vindo com 3 goleiros, com 3 laterais, com nenhum atacante, nenhum meia, e por aí vai. Fica um time bem bagunçado em relação às posições. Por isso que aqui a gente setou para determinar somente as mesmas formações. Então ele vai pegar o indivíduo pai na formação 4-3-3, ele vai pegar o indivíduo pai na formação 4-3-3 e vai fazer a função de crossover entre esses 2 indivíduos. Nunca entre um 3-5-2 e um 4-4-2, por exemplo. Isso nunca vai acontecer.
Essa próxima função aqui é a função de mutação. Essa função aqui, ela vai ocorrer com base nesse parâmetro daqui, então ela tem essa chance de ocorrer. Isso daqui, conforme a gente seta em mais ou menos a taxa de mutação, isso vai influenciar no quanto que aquele indivíduo que já está bom vai ser modificado no futuro, tá? A gente pega esse indivíduo, vamos supor que seja uma escalação 4-4-2. Então a gente vai substituir aleatoriamente, vai pegar um jogador dentre esses 11 jogadores que estão selecionados, aleatoriamente, vai pegar esse jogador e vai substituir por outro jogador da mesma posição. Essa substituição ela é feita diretamente na tabela, então quando o jogador ele é substituído, ele não vai pegar de outra formação conforme é na função de crossover. Na função de crossover ele usa um indivíduo pai e um indivíduo pai 2, e nessa daqui não, ele vai utilizar um indivíduo, vai substituir, vai tirar uma peça desse indivíduo e vai pegar da tabela na mesma posição e vai colocar no lugar. E assim que vai ocorrer a mutação. Depois da mutação, nós temos essa função aqui, que ela é para exibir a melhor escalação que o fitness encontrou. Então, cada jogador vai ter uma nota, a somatória dessa nota vai determinar o fitness daquele time, daquela escalação. E essa função aqui é o que vai pegar esses 11 jogadores e vai mostrar pra gente quem que é o goleiro, quem são os zagueiros, quem são os laterais, quem são os meias e por aí vai. Essa nossa próxima função é uma função de seleção por torneio. Ela é um pouco complicada de explicar, mas eu vou tentar aqui ser o mais didático possível. O que ela vai fazer? Ela vai pegar 3 indivíduos, que é citado por esse tamanho do torneio, e esses 3 indivíduos vão competir. É como se fosse uma competição mesmo. O melhor indivíduo entre esses 3 selecionados, ele vai ser selecionado para ser o pai de um futuro filho. E o porquê que essa função é importante? Porque ela evita uma coisa chamada convergência prematura. Essa convergência prematura, ela é quando um algoritmo atinge um bom fitness e ele não sai daquele bom fitness. É como se ele ficasse enviesado, sabe? Então, o algoritmo conseguiu um fitness de 3.000, e aí ele começa a juntar um pai com fitness 3.000 com um outro pai com fitness 3.000, e aí o filho vai ser um fitness 3.000, e por aí vai. Então, quando o algoritmo chega nesse nível, ele não tem mais variedade, ele não tem mais variação nas próximas gerações dos próximos indivíduos. E é exatamente isso que essa função ela vai evitar. Então, essa função ela é muito importante para trazer essa variedade, tá, para as próximas gerações. Mas ela tem que tomar cuidado. A gente tem que tomar cuidado para usar ela, porque essa é uma função que, se a gente usa ela demais, acaba prejudicando o algoritmo a chegar em um bom fitness. Porque essa função ela vai trazer uma aleatoriedade muito maior do que somente o mutar e o crossover. E é por isso que tem que tomar cuidado. Então, ela no ponto certo é perfeito para trazer essa variação na geração do indivíduo e evitar essa tal dessa convergência prematura. Agora, essa próxima função é a função para exibir o gráfico em tempo real. Essa função aqui ela vai exibir basicamente o pensamento da máquina. Não sei se eu posso dizer dessa forma, mas é exatamente cada escalação, é o fitness de cada escalação. Tá? Então, conforme a máquina vai pensando em uma solução, em uma geração melhor ou pior do que a anterior, depende da máquina, ele vai ser exibido em tempo real. A gente vai ver mais para frente esse gráfico funcionando, que ficou bem bonitinho. E essa próxima função aqui é para exibir a escalação depois de gerar o indivíduo final, que é, na teoria, é o melhor indivíduo possível. Então são os melhores 11 jogadores possíveis para aquela escalação que a IA determinou como a melhor. E aqui é onde a gente vai plotar esses indivíduos no gráfico, vai ficar parecendo eu me inspirei num gráfico de um bomba pet da vida. Então vai ter o campinho de futebol e cada bolinha de cada jogador em sua respectiva posição. Aqui é onde a gente vai setar todas as posições de cada formação. E aqui é onde a gente vai colocar todos os goleiros. Aqui a gente vai selecionar, vai setar o tamanho da bolinha, a cor da bolinha, o que vai estar escrito nela, e por aí vai, tá? É isso que essa função aqui vai fazer. Por fim, é dentro dessa função aqui que tudo acontece. Essa função aqui, ela tem um laço de repetição, que é com base no número de gerações que a gente seleciona nos parâmetros lá em cima. Esse número de geração, eu vou dar uma ajustada agora para rodar o mais rápido possível aqui para mostrar no vídeo. E aí eu mostro mais para frente os gráficos que eu falei para vocês, que é o gráfico do pensamento da máquina em tempo real, que é a evolução do fitness, e o gráfico final, que é a exibição da melhor escalação do Corinthians para a temporada, beleza? Então, pessoal, eu vou aqui rodar para vocês o programa agora para a gente ver ele funcionando em tempo real. Esses daqui vão ser os parâmetros que eu vou utilizar. Eu vou utilizar o tamanho da população inicial em 100, a taxa de mutação em 0.3, eu dei uma baixadinha para ele ter um pouco menos de variação, e o número de geração vai ficar em 50, o número máximo de geração. Então eu vou colocar ele aqui para rodar, para a gente ver em tempo real essa evolução de fitness que a IA consegue encontrar pra gente. A gente percebe que cada vez que ela desce, como é o caso dessa descida brusca aqui, é por conta daquela função lá de seleção por torneio, tá? É aquela função lá que traz essa variação grande pra gente e esse toque de aleatoriedade. E evita que o programa fique enviesado. Mas vocês podem ver que ao longo prazo, ele sempre acaba estabilizando para cima. Então a gente pode ver uma curva de aprendizado da máquina muito boa. Aqui já estamos chegando com um fitness de 3.660 e poucos já. E em breve ele já vai dar uma estabilizada. Então, essa daqui é a escalação final que a IA encontrou, que é de fato a melhor escalação possível para o Corinthians na temporada. E ficou na formação 4-4-2 com esses jogadores escalados. Beleza? Assim ficou a escalação junto com o gráfico.
A gente pode ver que em 50 gerações ele ainda deu uma variação assim no final, mas com certeza se a gente rodasse 100 gerações, por exemplo, ele já iria ter estabilizado. Até a 100ª geração ele já iria ter estabilizado no maior fitness encontrado, que é de 3.663. Aqui no final é a geração final do time, esse daqui é o time completo. O fitness encontrado de 3.663.55 e a melhor formação para esse time é a formação de número 2, o 4-4-2. E esse daqui foi o nosso projeto de Tech Challenge. Qualquer dúvida, sugestão, é só entrar em contato. Pode entrar em contato aqui nos comentários, nas redes sociais. E um abraço. Tchau, tchau.